Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar-se. Caros católicos, nós começamos hoje a Quaresma, com a quarta-feira de cinzas, como bem sabemos. Lembramos, hoje é dia de abstinência de carne para todos a partir dos 14 anos até o fim da vida, e também dia de jejum dos 18 aos 60 anos. Meus caros católicos, nós temos procurado nos preparar para o início dessa quaresma ao longo dos 3 domingos do tempo da Septuagésima. No domingo da Septuagésima falamos do combate espiritual e como devemos procurar ter realmente uma força de alma, uma vontade determinada, uma determinação muito determinada, apoiada inteiramente em Deus, para agradar a Deus, para progredirmos efetivamente no amor a Deus, no desenvolvimento da vida de Nosso Senhor em nós, que é a vida das virtudes e do amor a Deus e ao próximo. No domingo da Sexagésima, nós falamos de um grande impedimento nesse progresso, que são as nossas emoções desordenadas, que são uma brecha aberta, na verdade, uma brecha escancarada para o demônio nos prejudicar nesse caminho, chegando a nos dar falsos pensamentos, falsos raciocínios, falsas estruturas de pensamentos para ver a Deus, a nós mesmos, o próximo, o mundo, enfim. E no domingo da 50ª, no último domingo, falamos de como devemos, por amor a Deus, olhando para Deus, trabalhar com a graça dele a virtude em nós. E como devemos procurar trabalhá-la num aspecto específico, uma virtude em particular, cada vez durante um certo período, para ter em nossa alma um hábito que se forma dessa virtude, realmente uma inclinação que começa a se enraizar em nossa alma. Meus caros católicos, esse tempo da Quaresma é um tempo que tem um grande objetivo, que na verdade é o grande objetivo da nossa vida, que a Igreja quer colocar ainda mais em destaque, ainda mais em vigor nesse tempo, que é o seguinte: Deus e nada mais. É exatamente o contrário do grande objetivo do demônio, do nosso velho homem do mundo. O objetivo do demônio, do velho homem do mundo é qualquer coisa menos Deus. A Quaresma, caros católicos, é um tempo muito favorável, muito importante para a nossa vida espiritual. A Igreja, profundamente conhecedora da psicologia humana, sabe que nós precisamos de tempos em tempos de um aguilhão que nos provoque, que nos estimule. Por isso a Igreja recomenda, por exemplo, que se faça um retiro espiritual por ano. Mas tão boa a Igreja que ela coloca também esse aguilhão, uma espécie de retiro no seu próprio ano litúrgico. Nós temos então, precisamente, a Quaresma. A Quaresma são 40 dias que a Igreja nos dá para nos exercitarmos espiritualmente ainda mais intensamente, meus caros católicos. Porque ao longo do ano, do tempo, nós vamos nos acomodando. A Igreja é boa. A Quaresma, então, para firmar em nós algum bom hábito, quer dizer, para firmar em nós uma virtude, uma inclinação bem enraizada em nossa alma, que começa a ser bem enraizada em nossa alma para fazer o bem, que torna então a nossa alma boa. E é muito útil e prudente escolher então
uma virtude específica, como diz São Pedro de Oliomar, trabalhar um campo específico da obra de Deus em nossa alma. Mas hoje, caros católicos, nessa quarta-feira de cinzas, nesse ano, eu gostaria de destacar, em particular, o jejum propriamente dito. Hoje, a obrigação do jejum, pelas regras da Igreja, a obrigação do jejum existe somente em 2 dias no ano. Na quarta-feira de cinzas, hoje, e na sexta-feira santa. É bastante pouco para o nosso progresso espiritual de uma prática tão salutar, tão presente na história da salvação, tão recomendada e praticada com frutos abundantes no Antigo Testamento e também no Novo, praticada inclusive por Nosso Senhor Ele mesmo, como veremos mais adiante. O demônio é arma poderosíssima, um muro intransponível contra o demônio, contra o velho homem, contra o mundo. O demônio, com efeito, caros católicos, tem um grande gancho na nossa intemperança. Essa intemperança que nos dias de hoje é ainda mais fácil, que a maioria de nós tem abundância de comida e de comida extremamente saborosa, extremamente calórica, enfim. A intemperança é ainda mais fácil hoje. E, porém, temos menos obrigação de jejuar. Deveríamos refletir um pouco nisso e procurar sermos generosos na prática do jejum. O jejum, meus caros católicos, é como o peixe que Tobias encontra ao longo de sua viagem. Quando Tobias, filho, encontra aquele peixe, ele tem medo. Pensa que logo o peixe vai devorá-lo, esmagá-lo de algum modo. Porém, o arcanjo Rafael, que estava ali, ainda desconhecido de Tobias, que pensava ser simplesmente um homem, um amigo, o encorajou a enfrentar aquele peixe. E então Tobias conseguiu pegá-lo, se serviu como alimento dele durante toda a viagem, alimento que o sustentou longamente. Tirou do peixe o remédio para curar o olho do seu pai. E também se serviu do peixe contra o demônio que atormentava a sua futura esposa. Muitas vezes, caros católicos, acontece o mesmo conosco diante do jejum. Ao pensarmos em fazer essa prática tão salutar, com um pouco mais de frequência nessa quaresma, pode já nos vir o medo, o desânimo, a fraqueza de ter de deixar a comida. Mas devemos enfrentar, pegar o jejum e deles vamos extrair muitas virtudes, muitos benefícios. Vamos afastar o demônio, vamos vencer a carne e daremos saúde à alma e ao corpo. São inúmeros os benefícios. O prefácio da quaresma nos mostra isso. Eleva a mente, comprime, esmaga o vício, por exemplo. Santo Ambrósio, doutor da Igreja, diz que o jejum é um muro intransponível para o demônio. Que o diabo é aterrorizado pelo jejum, enfraquecido pelo jejum, derrubado por ele. Claro, se fazemos o jejum bem. Porque não basta fazer uma boa obra, meus caros católicos, é preciso fazê-la bem. E nós vemos então que Deus, Ele mesmo, recomenda tão insistentemente o jejum. Vemos isso no Antigo Testamento. Moisés jejua e recebe então a lei e conversa familiarmente com Deus. Saul jejua com todo o exército, com todo o seu exército, e tem uma vitória tremenda sobre os filisteus. Judite mata Holofernes após ter jejuado, enquanto Holofernes é morto justamente porque se entregou à intemperança da bebida. Daniel jejua e assim fecha a boca dos leões da cova. Os 3 mancebos, aqueles 3 rapazes, jejuam e cantam e andam no fogo, incólumes, sem se machucarem.
Os ninivitas jejuam e revogam um decreto de Deus que ia destruir a cidade deles. E se passamos então, caros católicos, para o Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo jejuou 40 dias para nos dar o exemplo de como enfrentar o demônio. Ele nos adverte que nos preparemos pelo jejum para os últimos tempos, o que mostra a eficácia espiritual do jejum. Como purifica a nossa alma, deixando as verdades sobrenaturais mais claras em nossa inteligência, se jejuamos bem. Nosso Senhor também diz que certos demônios só podem ser expulsos com jejum e oração. Com efeito, certos demônios e os vícios que eles favorecem só podem ser assim expulsos pelo jejum e pela oração. Porém, meus caros católicos, o jejum pode ser inútil se não for bem feito. Claro, também vale para as nossas outras práticas de quaresma. E, na verdade, para qualquer boa obra que fazemos, precisa ser bem feita. A primeira coisa que torna inútil o nosso jejum é não fazermos por Deus. É termos outra intenção que não seja Deus em primeiro lugar. E assim, no livro de Isaías, no Antigo Testamento, vemos aqueles homens que se queixam. Nós jejuamos e Deus não olha para nós, não nos atende. E por quê? É Deus que responde. Porque no jejum, vocês buscam a vontade de vocês e não a glória de Deus, não a vontade de Deus. Devemos então, no jejum em primeiro lugar, fazer por Deus, como tudo na nossa vida, por Deus. Para jejuar bem, devemos então seguir aquilo que nos diz nosso Senhor no Evangelho. Devemos ungir nossa cabeça, ou seja, estar unidos a Cristo, que é o ungido. Isto significa ungir nossa cabeça, estar unidos a Cristo, que devemos ter uma intenção sobrenatural, que primeiro é a glória de Deus. E isso seja pedindo perdão dos nossos pecados, reparando pelos nossos pecados, para impedir futuros pecados, para ordenar a carne, a alma e a alma a Deus, para alcançar graças e virtudes, mas devemos ter uma intenção sobrenatural. E, em última instância, ter em vista a glória de Deus. Devemos então ungir nossa cabeça, estar unidos a Cristo, ter uma intenção sobrenatural e devemos ter os rostos limpos. Cada um deve ter o rosto limpo, procurar a contrição dos pecados. Quer dizer, reconhecer o mal que fez ao cometer o pecado. Ter dor de alma pelo mal cometido no pecado. Não se trata de uma dor sensível, mas dor de alma. E, claro, o firme propósito de não mais pecar. E procurar, então, ter o rosto limpo, assim, pela contrição dos pecados, por Deus. Não por orgulho, como eu fui capaz de fazer isso, como eu sou mau, como eu sou ruim. Não, por Deus, porque ofendemos a Deus, o sumo bem, infinitamente amável. Limpar o nosso rosto, ter a contrição dos pecados, por Deus. Ungir a nossa cabeça, quer dizer, ter a intenção sobrenatural, unidos a Cristo. Ter o rosto limpo, quer dizer, procurar a contrição dos pecados e com alegria. Deus ama quem dá com alegria, sem murmurar, sem reclamar, sem se impacientar. É assim que devemos procurar jejuar. Claro, teremos aí algum sofrimento, alguma privação, algum incômodo, um pouco maior, um pouco menor, mas é um bem. Quem jejua com tristeza ou impaciência coloca um peso a mais, dificulta ainda mais a prática, além, claro, de perder o mérito. É com alegria, porque estamos aí fazendo por Deus, para a glória dele, para o bem da nossa alma, para que nossa alma se assemelhe a Deus, para agradar a Deus. E devemos, ainda como diz nosso Senhor no Evangelho de hoje, caros católicos,
fazer tesouros no céu, tesouros espirituais. Isso é muito importante. A nossa prática quaresmal não deve ser um bem, um ganho que passa depois de 40 dias. Deve ser um tesouro que permanece, que é aproveitado depois e que vai crescendo com rendimento alto, por assim dizer, com juros altos. É o que devemos procurar fazer na nossa quaresma. Dentro daquilo que falamos no sermão da 50ª, procurando desenvolver uma virtude, que depois vai nos ajudar com as outras virtudes, fazendo por Deus. Não deve ser uma quaresma em que junto, por assim dizer, algumas notas e que depois não me sobra nada depois da quaresma. Mas é um tesouro que vai duradouro, para o resto da minha vida, que vai me ajudar a adquirir outros tesouros. Quer dizer, que tesouro espiritual é esse, senão uma virtude que começa a se formar em minha alma pelas minhas práticas quaresmais? Uma inclinação bem enraizada na minha alma para o bem. Uma virtude trabalhando num campo específico da obra de Deus em minha alma. E aí vamos construindo um pequeno tesouro duradouro que não passará na quaresma. É preciso dizer o problema de nossas quaresmas, um dos grandes problemas de nossas quaresmas, por que não nos convertemos realmente? Porque passa. Não é um tesouro. É um pequeno cofrinho com algumas moedas que logo gastamos. Se é que acumulamos algumas moedas. Não procuramos, confiando em Deus, formar um tesouro. Com certa ordem, com certo método, que Deus também vai ali desenhando ao longo desses 40 dias. Como Ele quiser. Mas é isso que devemos procurar fazer. Um tesouro no céu. Um tesouro espiritual com a nossa quaresma. E o jejum, meus caros, é excelente meio para ajudar na aquisição de uma virtude, um excelente meio para lutar contra um vício. Junto, claro, com a oração. A mortificação é indispensável, e junto com toda a humildade que devemos procurar ter. A quaresma, caros católicos, é um tempo favorável, um tempo de misericórdia, tempo para nos dedicarmos ainda mais ao combate espiritual em que Deus, por assim dizer, nos coloca no fronte a todos, para aí desenvolvermos as qualidades de um bom soldado de Cristo. Qualidades de um bom soldado de Cristo nada mais são do que as qualidades, as virtudes de Cristo, Ele mesmo. Começando pelo amor a Deus, mas com todas as outras virtudes. A prudência, a justiça, a obediência, a virtude de religião, a paciência, a perseverança, a mansidão, a constância, a humildade, enfim, todas as virtudes de que Nosso Senhor está revestido. Essa é a vida de Nosso Senhor em nós, claro. Devemos nós ter a fé, a esperança e a caridade, o amor a Deus e o amor ao próximo, mas todas as virtudes para formar Nosso Senhor em nós. É um tempo favorável para isso. Procuremos então especificar, particularizar esse nosso trabalho, que, como dissemos, vai favorecer toda a nossa alma. Deus e a igreja quiseram um tempo para isso. 40 dias, que é suficiente para começar a formar um tesouro ali em nossa alma. Quiseram esse tempo da quaresma, como dissemos, lembrando a nossa psicologia, a nossa acomodação constante. Uma vez por ano a igreja nos chama mais fortemente a trabalhar por Deus. Lança o sinal de alerta para nos despertar enquanto é tempo.
Não desperdicemos mais esta quaresma, aproveitemos com confiança, reconhecendo as nossas misérias, nossas inconstâncias, nossos pecados, nossa fragilidade, nossa malícia, pedindo a Deus justamente, de onde estivermos na nossa vida espiritual, pedindo a Ele com confiança, para que vá nos puxando. Ele estende a mão. Nós é que temos que agarrar a mão divina, por assim dizer, procurando não soltá-la mais. Aproveitemos a nossa quaresma, caros católicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.